Você já ouviu falar sobre gerenciamento de risco agressivo? Meu nome é Renan e eu faço parte da MR Traders. Galera, não esquece, curte, comenta, compartilha, dá essa força pro canal, porque dessa forma eu vou continuar trazendo o melhor do mercado financeiro para vocês. Galera, quero mostrar para vocês hoje a estratégia que eu utilizo dentro do Day Trade em Forex, que a gente costuma dizer que é um gerenciamento de risco agressivo. E o que seria isso hoje? Você ouve falar que 10% de banca é algo muito agressivo, é algo muito difícil de se buscar para um trade. Muitas das vezes você vai associar esses 10% a risco. É algo impossível da gente estar buscando, uma coisa que não teria tanta consistência. Mas eu quero mostrar para vocês que isso não é um bicho de 7 cabeças e é algo que dentro de um gerenciamento, dentro de uma programação, você vai conseguir fazer uma boa gestão e nós não iremos ter tanto risco assim como se escuta quando a gente fala em gerenciamento de risco agressivo. Tá? Então eu quero trazer alguns exemplos e esses números vão estar aparecendo para vocês na tela aí, para vocês começarem a fazer alguma associação e entender um pouco na prática como isso funciona. Quando a gente fala 10% de banca, não é um bicho de 7 cabeças para então um gerenciamento de risco agressivo. E eu quero que vocês continuem acompanhando o canal, fiquem espertos aí no sininho, vocês vão receber no e-mail as notificações dos próximos vídeos e vocês estarão vendo algumas operações nossas onde nós utilizamos essa técnica e vocês vão ver aí que na prática ela não se torna tão em risco assim como o nome soa e acaba deixando a gente às vezes com um pouco de medo de executá-la. Então eu trouxe um exemplo aqui para a gente brincar um pouco com os números e vocês vão estar vendo na tela aí para fazer associações e ver que realmente isso na prática não é uma coisa tão absurda assim. No Forex hoje, a banca inicial é de $500. Então para a gente começar a operar no Forex, mandar o dinheiro para a corretora é no mínimo $500. A gente estaria falando algo em torno de uns R$2.000, R$2.500, dependendo da cotação do dólar do dia, uma vez que a gente utiliza o dólar turismo para a gente estar fazendo essa cotação. Então, é no mínimo esse valor para a gente começar uma operação então, no exterior. E quando eu tenho esses $500, eu preciso entender qual é a minha primeira meta para mim começar a buscar em operação. Logo, para ser algo rentável, vamos dizer assim, um trader, quando ele começa no Forex, ele quer buscar uma alavancagem considerada. E o número que a gente levantou, que não é um número de risco e é um ganho legal, ele fica ali no meio termo, é os 10% iniciais de banca para começar essa operação. E para o primeiro dia aí nós teríamos uma meta de $50 para a gente começar a buscar essa meta. E como que eu faço esses $50? Qual é a gestão que a gente administra na hora do trade para estar buscando esses $50 aí de uma forma um pouco, vamos dizer assim, de segura e mais palpável e não colocando a minha banca em risco aí nos meus primeiros dias de trade. Então eu gosto de dividir esses $50 numa meta de 4 tiros, ou seja, eu pego 4 paridades, né? No Forex a gente trabalha com os pares de moeda e eu coloco 4 paridades e divido a minha meta nos 4 tiros. Então dividindo os $50 eu vou ter de $12,50 a $13 por tiro, né? Como meta para mim começar a buscar esse desenvolvimento, ou seja, esses 10%. Quando eu tenho 4 tiros no Forex, uma vez que a minha estratégia está bem definida, uma vez que a minha estratégia ela é válida, eu tenho consistência nela, eu acredito na minha estratégia, então eu confio em executá-la nos 4 pares, eu divido os $13 de meta e aí então eu coloco as 4 ordens para ser executada naquele dia. Quando eu coloco 4 ordens no mercado, imagina o seguinte, se eu tiver pelo menos um 3-1, ou seja, tomei um loss e levei 3 ganhos, eu tive aí 7,5% de crescimento na minha banca para aquele dia, certo? O máximo que pode me acontecer, que nós levamos em consideração aqui, e aí eu começo a falar de estratégia, é um 2-2, ou seja, eu ficar no 0-0. Eu ganho 2 tiros, perco 2 tiros, a minha banca continua com os $500 e eu não tenho então a perda da banca. Então percebo que eu sempre tenho a conservação da minha banca. Nessa estratégia que nós utilizamos, eu não levo em consideração a perda de um 3-1, ou seja, perdi 3 tiros e ganhei 1. Eu costumo falar que se a gente começar a ter esses cenários de tomar loss em 4 pares ou tomar loss em 3, o meu loss sempre for maior do que o meu ganho,
eu já falo que a gente tem que parar e rever a estratégia, porque a estratégia ela não é consistente e a estratégia não tem a validade então que a gente espera. Uma vez que o gerenciamento de risco agressivo, ele tem que contar muito com a consistência da estratégia, que é algo que nós temos. Então, por isso que nós pregamos os 10% aí de mínimo de rentabilidade para uma conta agressiva, ou seja, para um trader agressivo. Percebam que quando nós fazemos essa divisão da meta dos 10% em 4 tiros, e uma vez que eu já tenho a minha estratégia validada, eu não fico à mercê do mercado, porque o máximo que pode me acontecer é um 2-2, onde eu fico no 0 a 0 e minha banca não entra em risco. Percebo que quando nós vamos colocando então a estratégia nessa prática, a nossa banca ela não fica exposta e os 10% não fica uma coisa tão longe e não se torna aquele bicho de 7 cabeças como nós temos dito. Mas Renan, você acabou de falar aí que pode errar um tiro e dar 7,5, não é 10. Mas aí é o que a gente diz, que o mercado ele é variável, certo? O mercado ele não é perfeito, se fosse perfeito todo mundo estava rico. Então a gente tem que levar em consideração que a gente pode ter essa mediana mensal de 7,5%, 7% de crescimento. Isso falando de juro simples. Uma vez que a gente vai buscar uma rentabilidade de crescimento diária, em cima sempre dos $500 iniciais. Porque ainda nós temos aí, eu gosto de falar que é um gerenciamento de risco agressivo nível 2, para quem vai buscar um 10% composto, né? Um juros composto, ou seja, tenho 500, ganho 50, amanhã eu tenho $550, agora minha meta é $55. Se você fizer isso vezes 20 dias e tirar uma porcentagem de erro, fazer uma proporção e colocar uma margem de erro de 10% a 15%, vocês vão ver que o ganho ele continua sendo considerado e você consegue fazer uma alavancagem legal no mês dentro do Forex. Então eu fiz um número simples para vocês aqui. A gente trabalhar com juros simples, com um número de 7,5% ao dia em cima dos $500, nós vamos ter 150% de ganho de rentabilidade em cima dos 500 que eu coloquei, ou seja, eu recupero os meus 500 investidos e ainda ganho 50% em cima disso, ou seja, eu vou ter $750 de lucro em cima dos meus 500. E a conta fica um pouco, às vezes, eu nem vou falar esse número para não ficar algo ilusório, mas se você fizer aí na sua casa o juro composto de 550, de 10%, vocês vão ver que é um número legal e acaba crescendo um pouco o olho na hora da gente entrar no Forex e buscar esse nível 2, vamos dizer assim, no gerenciamento de risco agressivo. E eu falo para você que não é algo impossível, uma vez que você já tem psicológico definido, estratégia bem consistente, e aí então você pode estar operando com um gerenciamento de risco aí nível 2 agressivo. Então nos próximos vídeos vocês verão algumas operações nossas, até porque nós estaremos mostrando algumas estratégias na prática, onde nós estaremos praticando aí o gerenciamento de risco agressivo nível 1, ou seja, buscando esses 10% de crescimento da banca de uma forma simples, né? 10% sempre em cima do valor investido, e vocês verão que não é impossível, uma vez que a gente tem a estratégia definida, psicológico definido, ou seja, você tem tudo para seguir na carreira de trade. Vamos fazer um resumo do que foi dito até o momento. Primeiramente, eu denomino a minha banca, ou seja, eu tenho $500 para iniciar no Forex. Dos 500, eu vou buscar $50 inicial, ou seja, 10% da minha banca, como meta para aquela operação. Pego os 50 e divido em 4 tiros. Uma vez que eu faço a divisão dos 4 tiros, ou seja, cada um vai ter uma meta de R$12,50 ou R$13, arredondando, $13, desculpa, arredondando aí para sua conta, nós temos então uma proporção de 4 tentativas, ou seja, se eu ganhar 2 e perder 2, uma vez que a minha estratégia ela é consistente para isso, de buscar pelo menos um 0 a 0, eu tenho um risco 1 para 1, ou seja, o tanto que eu estou disposto a ganhar é o mesmo que eu estou disposto a perder. Então, se eu estou buscando pelo menos $25 de ganho, o meu risco são os $25. Então, é o máximo que pode acontecer na estratégia, é isso. Então, começamos a blindar nosso gerenciamento agressivo da nossa banca. Na sequência, eu posso dar um exemplo, então, de como a gente dividir esses R$12,50 por tiro dentro do Forex. Uma vez que uma das estratégias que nós utilizamos é dentro do M15, ou seja, um tempo gráfico mais tendencioso, é algo que ele tem um filtro maior, ou seja, ele tem menos oscilações, como se fosse aí uma operação de M1. Eu entro mais certeiro na minha parte de análise, ou seja, eu entro realmente numa tendência de análise, não vou ficar à mercê de oscilações de mercado. E quando eu faço isso, eu divido, geralmente um canal meu vai ficar num canal de 200 a 250 pontos,
e eu vou dividir isso pela quantidade do lote. Então, para quem conhece Forex, sabe que é a divisão dos pontos pelo lote que eu quero, pelo valor total que eu quero buscar. Eu vou ter então o lote inicial da minha operação chegando aí nos 12,50 de exemplo, eu vou ter aí um lote de 0,05 centavos por ponto, onde o nosso risco começa a ser então diluído. Então eu tenho 250 pontos, vezes 0,05 centavos, eu tenho então os 12,50 aproximado de ganho por tiro. E uma vez que a minha estratégia é validada, eu tenho então 1 para 1, onde eu posso aceitar 2 pares de ganho e até 2 pares de perda, certo? Uma vez que para mim já é rentável um 3 para 1, que já vai me dar os 7,5 pelo menos, onde eu faço uma média, posso tirar uma média mensal, ou até então dias que eu vou ter os 10% de ganho, onde eu acerto os 4 tiros. Então a estratégia do gerenciamento de risco agressivo, nós administramos eles dessa forma. Então para você que já conhece um pouco de Forex, conhece aí as plataformas, você já sacou um pouco aí que a nossa meta diária é de 750 a 1000 pips por dia, uma vez que eu busco aí de 200 a 250 pontos por tiro. Então você já viu que o perfil agressivo ele pode ser administrado dessa forma e acaba não sendo tanta loucura. Mas você deve estar um pouco com receio. Eu convido a você a colocar isso em prática e ver que realmente é algo palpável para a gente poder fazer nossas operações diárias. Para você que não entendeu nada, convido a acompanhar o nosso canal, ficar ligado nos próximos conteúdos e eu tenho certeza que você vai aperfeiçoar o conhecimento de mercado de Forex. Vem com a MR.